Olá, bem-vindo ao Poder 360 Entrevista. Está aqui, nesta quarta-feira, 20 de junho de 2018, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Poder 360. Como pergunta inicial, eu queria saber do senhor o seguinte: passados 4 meses da apresentação daquele plano B, pós-derrota da presidência, 15 projetos, só um foi aprovado, que é o projeto da reoneração. Por quê? A que o senhor atribui isso? Bom, preliminarmente eu quero agradecer o convite, inclusive que sou a primeira pessoa pública, sou o primeiro agente público a estar aqui sendo entrevistado nesse estúdio. Então, meus parabéns, uma bela estrutura e que tenho a máxima certeza que vai dinamizar ainda mais os trabalhos do Poder 360. Né? Então, muito obrigado, me sinto honrado por essa deferência. Por quê? Nós avançamos de forma positiva até a reforma da Previdência. Eu diria com sinceridade que o governo só sofreu uma derrota até hoje no parlamento, que foi a não aprovação da reforma da Previdência. E essa derrota não foi uma derrota só do governo, foi uma derrota também do parlamento e uma derrota do Brasil. A partir dali, aquele momento foi um momento de inflexão. O que nós dizíamos? Eu, quando era guri, a minha mãe costumava dizer: olha, doente que não segue a receita não pode reclamar nem da doença e nem do médico. Nós apresentamos uma receita. Essa receita, só o fato de termos apresentado essa receita, retirou, e a aprovação de algumas das nossas propostas, fizeram com que o Brasil saísse da recessão. Um momento, digamos, onde o segundo pilar de sustentação da nossa proposta econômica iria ser aprovado, no momento foi revelada aquela conspiração asquerosa que tentou derrubar o presidente. É a primeira denúncia. A primeira, lá em 17 de... Não a denúncia, a revelação do áudio, foi em 17 de maio. Nós estávamos ali conquistando os votos necessários para a aprovação da reforma. 17 de maio. Que acabou resultando na primeira denúncia. Primeira denúncia, segunda, aí veio a tal do parcelamento da denúncia, mais uma atitude pusilânime de quem, sabendo não ter argumentos fortes para levar o presidente, para consumar uma deposição do presidente, começou a parcelar a denúncia somente para atrapalhar, dividindo em flechas envenenadas, tipo aquela: enquanto tem bambu, vai flecha. Isso nos atrapalhou. Chegamos ao final do ano com as 2 denúncias superadas, mas sem termos tido a condição de, em 2017, fazer o que queríamos. Aprovarmos a reforma da Previdência, que, juntamente com o teto no crescimento dos gastos, eram os 2 pilares principais da receita que nós apresentamos ao Brasil para a recuperação econômica. E nós avisamos: olha, se nós não aprovarmos a reforma da Previdência, no lugar de termos um ano de euforia, teremos sim um ano de crescimento, mas que não deixará de ser um ano de dificuldades. É exatamente o que está acontecendo, é exatamente o que prevíamos. Quando nos vimos na necessidade de abandonarmos, por falta de votos no Congresso, a reforma da Previdência, nós apresentamos ao Parlamento uma pauta de 15 sugestões de situações que colaborariam para a questão fiscal e para o ambiente econômico, no sentido de facilitar, com essa melhoria do ambiente econômico, o crescimento da economia. Realmente, dessas, nós já aprovamos a reoneração, temos o cadastro positivo já parcialmente aprovado, pretendemos... Está empacado lá. Está empacado, mas já avançou. Né? Pretendemos, no dia de hoje, aprovar na Câmara a sessão onerosa. Temos ainda a duplicata eletrônica como uma situação a ser aprovada e temos hoje a questão da privatização, que é essencial,
da desestatização das distribuidoras da Eletrobras. Tá? Digamos, essa é a pauta que nós entendemos como essencial e mínima dentre essas 15 propostas para que o Brasil possa avançar. É um ano difícil, onde não há como afastarmos do horizonte a questão eleitoral. Os parlamentares são candidatos. Né? Estamos vivendo agora um momento de Copa do Mundo. Agora, inclusive, nesse momento, um momento de festas juninas no Nordeste, que uma tradição está cada dia forte. mais difícil. Né? Difícil, mas assim mesmo nós estamos avançando. Agora, nós superamos. E temos um outro quarto fator, que é essa obstrução da oposição em função da condenação do presidente Lula. Quer dizer, eu diria para você que as barreiras que se colocam nesse caminho, elas são imensas. Mas entendo que nós estamos conseguindo superá-las. Não acredito que consigamos aprovar as 15 sugestões que apresentamos ao parlamento, mas sou convicto que boa parte disso será aprovado. Rodrigo Maia disse que só tem duas prioridades no momento, que é as distribuidoras, um projeto que facilita a privatização das distribuidoras da Eletrobras. E a sessão o cadastro positivo. E a sessão onerosa, que entendemos que possa ser vencida hoje na Câmara dos Deputados. Isso é uma pauta do primeiro semestre. Nós vamos ter que, no segundo semestre, não adianta fugirmos da realidade do momento eleitoral, mas algum tipo de calendário vai ter que ser estabelecido. Pois é, o segundo semestre, o senhor esperava, vamos antes, a candidatura do Michel Temer. Ele lançou a candidatura do Michel Temer. Isso não fez empacar mais o Congresso? Não foi um erro ali? Não. Ele junto com o Rodrigo Maia, os dois candidatos? Veja bem, você pode dizer que foi um erro se considerarmos questões ilegais e imorais que se lançaram contra o presidente a partir do lançamento dessa candidatura. Aí eu concordo. Talvez nós não tivéssemos avaliado o quanto de ódio, o quanto de desfaçatez ainda existe entre aqueles que, não conformes com o fato da conspiração ter fracassado no ano passado, ainda insistem numa desmoralização do presidente. Mas o articulador político tem que levar em conta esses fatores. Colocamos a pré-candidatura. Eu tenho para mim que o presidente Temer, dentre os candidatos que estão, seria o mais adequado para tocar o Brasil. O presidente Temer possui conhecimento do país, possui o conhecimento da política, poderia avançar na implementação da sua... eleitoralmente. Naquele momento, uma popularidade... Naquele momento nós pensamos do que era o melhor para o Brasil. Eu fui um dos que defendia o lançamento da candidatura. Porque eu tenho a convicção que o melhor para o Brasil agora seria o presidente Temer à frente do próximo governo por 4 anos. O senhor esperava um final de governo dessa maneira? É tão para baixo como está agora? Olha, o que é uma realidade é que nós não conseguimos, vencer os efeitos, né, dessa campanha diária da qual o presidente é vítima. Ela trouxe realmente consequências. Você quer ver uma coisa? O que o governo fez de errado? Um governo que tira um país da maior recessão da história, certo? Que tira o país, em 2 anos, tira o país da maior recessão da história e faz voltar o crescimento. Isso é uma realidade, eu não estou aqui inventando, é uma realidade. É compreensível, é racional que esse governo tenha uma impopularidade tão grande? Não é racional. Não é racional. Mas, ministro, fugiu da racionalidade. O governo começou já com problemas de denúncias éticas contra ministros, numa época em que o governo tinha todo o apoio da mídia. O senhor se lembra que a mídia foi favorável ao impeachment da Dilma e foi favorável à mídia tradicional, etc. Vocês estavam muito bem com a Globo. Quer dizer, aí veio o Jucá, foi logo no primeiro mês. Depois, Gedel, etc. Quer dizer, teve problemas ali éticos com o ministro que fizeram solapar a imagem do presidente. Olha, o que nós tivemos de questões éticas, nenhuma delas se refere ao nosso governo. Uma delas. O Jucá foi acusado de alguma coisa no nosso governo? Não.
Gedel, alguma coisa no nosso governo. Não, são questões anteriores. Gedel teve com o ministro da Cultura. Teve aquele... Que também, ali, o ministro da Cultura vai conversar com o presidente e grava o presidente. Você veja o quilate moral dessas pessoas, a baixeza moral de uma pessoa. Tem que ter ido ao presidente alertá-lo, mas entrar gravando o presidente. Você veja o baixo quilate, a pequenez, digamos, a pequenez moral de pessoas como essa que estiveram no nosso ministério. Te dou um exemplo como esse, o cara ir lá gravar o presidente, mas tudo bem, eu concordo com você, no sentido de que tivemos problemas de cunho ético em relação a ministros, mas nenhum fato do nosso governo. Nenhum fato do nosso governo. Algumas coisas eu acredito até superdimensionadas. Você vê ontem a ministra, ex-ministra Gleisi, senadora, absolvida. Depois de um linchamento moral. Não estou aqui defendendo, todos sabem as minhas diferenças. Mas o que o senhor achou do resultado? Eu achei que o resultado ele foi coerente com a inexistência de provas a partir da delação. Eu sou daqueles que pensam... Você só achou justo? Eu entendo. Senão, a delação para mim é o seguinte. Primeiro, a delação tem que ser vista sob suspeita. Porque ela quem delata é bandido. Você não viu, quem não é bandido não delata. Quer dizer, o delator é um criminoso que se diz arrependido, mas que em 99% dos casos, na verdade, está tentando oferir algum tipo de ganho com a delação que faz. Ganhos pessoais no sentido de liberdade e ganhos financeiros. Porque eu até hoje não vi um delator que tivesse devolvido todo o dinheiro que roubou. Ao contrário, você vê delatados que ganham a liberdade e vão morar em mansões que adquiriram com o dinheiro que roubaram no período que puderam roubar. Então o delator, ele é um bandido, ele tem que ser visto com suspeição. Ou ele apresenta provas do que está dizendo, ou ele dá um caminho para que a polícia e os órgãos de investigação, a partir do que ele diz, localizem as provas. Se ele não apresentou provas e se a polícia não conseguiu provar o que ele está dizendo, a palavra do delator não vale nada, não vale nem por um testemunho. Um testemunho tem o seu valor. Testemunho tem o seu valor. A delação não é um testemunho, porque ela é negociada. A delação é um testemunho comprado. Então ela não pode ser considerada. Ora, se foram feitas as denúncias e nada se conseguiu provar de concreto em relação ao que afirmou o delator, o caminho correto, mesmo em se tratando de uma adversária política que nós temos, é a absolução. Isso, para mim, vale para todos. Seja qual for o espectro político, a convicção política do acusado. Apesar disso, o seu partido, o MDB, retirou as assinaturas da CPI da delação. O que eu lhe digo? Se eu te disser que eu gostei, eu não gostei disso. Eu até me prontifiquei para o caso de faltar uma assinatura, eu me licenciaria, ia lá e assinaria. Porque as delações, elas têm que ser investigadas. Quando você vê o advogado, que foi digamos, o milionário promotor de várias delações, ser delatado, você vê que algo está errado. Então, eu penso que isso deveria ser investigado. E me surpreende verificar órgãos da imprensa que batem bumbo pedindo investigação de tudo, mas não aceitam que detalhes como esse, que são onde existe a obviedade do crime, sejam investigados. Então, se precisasse da minha assinatura, e se precisarem ainda, eu me licencio e vou lá e assino, porque eu penso que isso deve ser investigado. Se hoje, se amanhã, mas deve ser investigado. Veja bem, quando nós fizemos a CPI da JBS, todo mundo é desnecessário, não pode, a retaliação. Já foram, várias estão sendo agora indiciados como resultado também do trabalho que nós fizemos na CPI. E vinculam uma coisa a outra, mas a realidade é essa. Eu até pergunto em relação ao indiciamento do Marcelo Miller, cadê os outros? Você veja bem, foi localizado no computador do Marcelo Miller a minuta de um contrato onde os honorários por assessoria na delação, os honorários eram de 15 milhões de reais. Você acha que alguém precisa pagar 15 milhões de reais para
outro lhe assessorar a dizer a verdade? Você acha isso normal? É. Não, estou te perguntando. É estranho. Estranham, só estranham. Aí vendo, era só para ele esses 15 milhões? Ou ele estava garantindo, em troca desses 15 milhões de reais, outras coisas que acabaram acontecendo no processo de delação? Então isso tem que ser investigado. Não é possível que a população fique simplesmente sendo enganada por órgãos da imprensa brasileira que só apontam para lá e não olham um pouquinho para trás. É estranho. O governo ser... O senhor é um ministro, Sim. chefe da coordenação política. Sim. Portanto, o senhor é uma voz do governo. Sim. O governo ser favorável a uma CPI e o partido do governo ir lá e retirar. Não é uma completa falta de autoridade, de controle de sua atividade? Essas questões são de fórum íntimo. Eu tenho posições de governo e tenho posições pessoais. Certo? Eu tenho minhas posições pessoais. Essa posição é uma posição pessoal. Eu não fui lá conversar com o presidente, nós não temos isso como posição de governo. Mas a minha posição pessoal... Verdade, isso, todo mundo ali do Palácio, todos queriam essa CPI. O senhor sabe disso, a gente sabe disso, a gente cobre, sabe? Todos queriam essa CPI. Não sei se todos queriam, eu entendo que isso merece ser investigado. Como investiguei na CPI da JBS, levantamos questões importantes, pessoas se recusaram a depor, gente que gosta de fazer condução coercitiva, prisão temporária. O momento eleitoral, eu poderia até brincar e dizer que nem todo mundo nasceu no Alegrete. Não poderia dizer isso. Tem gente que não nasce no Alegrete, nem todo mundo nasceu no Alegrete. Nem eu, que eu nasci em Porto Alegre. Meu pai é que nasceu no Alegrete. Meu pai nasceu no Alegrete e me ensinou algumas coisas. Mas é isso, essa falta de... Como é que eu vou te dizer? Existe um acovardamento da classe política e esse acovardamento é real. Não adianta. Então, eu sou membro. Acovardamento também não é eu sou um membro da classe política e esse acovardamento ele é real e, olha, posso até, eu que sou um articulador político, posso até estar sendo uma... eu fui secretário de Estado e o responsável pela comunicação, Guilherme Filho, dizia: Marum, de vez em quando tu comete sincericídios, eu não consigo mentir. Então eu cometo sincericídio. Talvez esse esteja sendo um sincericídio. Agora, dizer que um pequeno blog, já completamente sem credibilidade, faz uma campanha contra a CPI e corre mais de 40, 50, 60 deputados, correm para tirar assinatura, é uma coisa que, a mim, sinceramente, não me agrada. Qual blog? Quem eu vi mais relatando, nome por nome, foi aquele antagosista, né? Certo? Ali que eu vi, né? Certo? Então ali eu vi. Daí um blog que perdeu a credibilidade há muito tempo. Né? E daí todo mundo sai correndo para retirar uma assinatura. Você já viu uma vez ser cogitado que eu fosse retirar a assinatura de alguma coisa que eu assinei? Eu tive 3 anos no Congresso. Você viu? Não, o Marum pode retirar uma assinatura. O Marum pode... Não, porque não é do... O barro que eu fui feito é um barro que tem algumas diferenças, certo? Então, eu realmente lamento, estou sendo até sincero, lamento que tantos colegas tenham se assustado, mas eu disse, eu não estou disputando eleição. Tá? Quer dizer, daqui a pouco na eleição começa a dar medo e estou vendo gente fazendo vídeos demonstrando a sua imensa coragem por ter retirado a assinatura de uma CPI. Dá vontade de chorar, né? Falar em barro... Inclusive colegas meus. Falar em barro, o Centrão, o governo... Agora, deixa eu só fazer isso, não é posição de governo, é posição do Marum. O Planalto defendeu abertamente que houvesse uma candidatura única do centro político e em torno do presidente, inclusive. O Centrão fugiu do apoio ao presidente, mas está trabalhando uma candidatura única dos partidos de centro sem o Planalto. E em torno do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é um dos articuladores, dos principais articuladores dessa candidatura única com apoio do Centrão. O senhor considera isso uma traição ao governo? Não considero uma traição. Nós não temos nenhum momento
em nenhum momento nós podemos reclamar de qualquer tipo de traição do Rodrigo Maia. Não temos. Foi um erro. Um erro que fez com que ele não despontasse nas pesquisas. Eu posso estar enganado, mas quando eu desisti da eleição para ser ministro, eu era o primeiro colocado nas pesquisas do meu estado, tá? Para deputado federal. Por quê? Porque tem gente que gosta disso. Gente que gosta de gente que tem a posição. Tá? A partir do momento que você, um grupo de partidos, de forma conjunta, atende o anseio de boa parte da população, que foi às ruas pedir o impeachment. Quem fez o impeachment, nós somos um instrumento. Quem fez o impeachment foi quem foi para a rua. Eu fui a comício de 1 milhão de pessoas. Fui convidado a falar na Paulista, num comício que tinha 1 milhão de pessoas. Então a rua pediu o impeachment. A rua pediu o impeachment. Nós somos instrumento disso, mas alguns partidos. Os partidos nos reunimos e fizemos o impeachment juntos. Fizemos o impeachment juntos. Passamos daí a governar juntos. Passamos a governar juntos. Todos os partidos que participaram do processo de impeachment, passamos a governar juntos. Fizemos coisa. Eu sou, eu digo até que eu sou o tipo Diógenes, eu ando atrás de alguém que me diga o que o governo fez de errado. Fizemos muitas coisas boas juntos. Podíamos ter feito mais, devíamos ter feito mais, mas fizemos muitas coisas boas juntos. Aí quando chega o momento da eleição, esses partidos que fizemos o impeachment, que governamos juntos, não. Nós somos candidatos, mas não somos governo. Resultado é isso. O que tem mais tem 5%, 6% mas desse isso pela pessoal. imagem do governo e do presidente Aí que tá. do jeito que tá muito... Aí que tá, nós temos que sair. A minha visão é o seguinte, eu sempre fui um marqueteiro de mim mesmo. Não pensa que eu, antes de vir aqui falar contigo, eu pergunto para alguém o que eu devo dizer. Entendeu? Sempre fui e sempre ganhei a eleição. Hoje, o que se faz? O que é o candidato? O candidato é o boneco de ventríloco no colo do ventríloco. O boneco no colo do ventríloco. Então, o que é? O marqueteiro lê pesquisas e vai lá e diz, fala isso, fala aquilo, acolá. O cidadão começa a falar, achando que está agradando, e quando vê, o voto não vem. Então, olha, eu vejo o seguinte, o pessoal não diz que é governo, não defende o que o governo fez, e o governo tem muito, sim, o que fez de bom, que pode ser defendido, de medo de perder votos, só que esqueceram que não tem voto. Estão com medo de perder votos que não tem. E o resultado é que os nossos candidatos não crescem. Agora, nós estamos falando de uma eleição que se você chegar a 20%, você está no segundo turno. Se você tiver posições claras a respeito de uma série de coisas, você vai para o segundo turno. Agora nós ficamos ficar lá um dizendo eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, o governo Temer é legítimo, o governo Temer é isso, todo mundo no governo fizeram o impeachment, mas vou dizer que o governo Temer é legítimo. Então aí depois não cresce. Por isso que eu vou dizer para você, eu penso hoje que quem vai para o segundo turno dessa turma é o Meirelles. Dessa turma nossa, se alguém for... O senhor mudou muito de opinião, que o senhor falava que Meirelles não tinha voto. Não, quem mudou foi ele que está tomando uma posição... Está continuando com 1%. Não, mas você viu já as posições que ele está tomando? Já teve uma entrevista essa semana onde ele coloca com muita clareza, ninguém precisa defender o presidente Temer na área penal. Isso quem vai se defender é o presidente. Agora o cara vai ter que dizer que foi um grande ganho, nós temos feito com que a inflação fosse para 2%. Foi um dos que puxou a orelha dele para ele... Não, quem sou eu para puxar a orelha do mas Meirelles? puxou, publicamente, o senhor fez Num certo momento, de forma espontânea, eu revelei meu descontentamento por uma tentativa de afastamento que ia fazer com que o Meirelles se transformasse em mais do mesmo. Candidato que estava se afastando, já tinha muito, nós não precisávamos ter outro com esse tipo de postura. Tá? Então eu realmente, no momento... Mas hoje vejo... Agora, quem está bem aí é o Ciro Gomes. O que o senhor acha do Ciro Gomes? Rapaz, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu só torço para não dar um segundo turno entre Ciro Gomes e Bolsonaro. Por quê? Porque eu vou votar no Bolsonaro. Ah, é? Por que isso? Estou eu aqui com o meu sincericídio. Eu não vou, porque eu vou votar no Meirelles no segundo turno. Mas se fosse essa tragédia acontecer para o Brasil... O Ciro Gomes, ele tem aquela boquirrotice da pessoa que se acha sábio e não é. Uma facilidade muito grande para ofender os outros. Certo? Olha, eu fui uma oposição dura durante os anos que eu estive, principalmente do governo. Você viu eu sendo
dizer, o Marum é duro, o Marum... Já viu ser deselegante, chamar alguém de ladrão? Não, é no meu feitio. Eu acho até que quem chama os outros com muita facilidade de ladrão, ladrão é. Porque a pessoa normalmente mede os outros pela regra do seu próprio caráter. Esses caras que estão aí, fulano é ladrão, ciclano é ladrão, se tu vai ver bem, ladrão é ele. Né? Então eu vejo o Ciro Gomes como aquela pessoa que acha que sabe tudo e que teria menos condição, dentre todos os pré-candidatos que estão, eu tenho a convicção de que o que tem menores condições de ser um bom presidente da República é o senhor Ciro Gomes. Por isso eu torço para que ele não se eleja e não vejo possibilidade, inclusive... Penso que pela esquerda, se for quem vai, é o PT, não é o Ciro Gomes. Pois é, eu vou aproveitar que o senhor falou que entre o Ciro Gomes e o Bolsonaro o senhor votaria no Bolsonaro, e entre o Lula e o Bolsonaro? O Lula eu não considero a candidatura do Lula. Vou ser bem franco com você, Lula devia estar preso? Eu tenho dúvidas em relação a isso, porque eu entendo que o trânsito de julgado é definido pela inexistência de recursos que poderiam garantir a sua liberdade. Agora, eu tenho certeza, porque a lei também é clara, que o senhor Lula não pode ser candidato. Então, eu acho que o Lula tem todo o direito de estar chiando e brigando pela sua liberdade, nos limites da lei, claro, né? Mas deveria reconhecer também, com o mesmo amor que ele diz ter a legalidade, quando pede a sua liberdade, ele devia dizer que ele não é candidato. Só para aproveitar o seu sincericídio, o senhor não tem dúvidas, o senhor acha que ele não devia estar preso? Não. Nesse momento, antes de passar Exato. pelo crivo da terceira instância, eu penso que, pelo que está definido na Constituição, ele ainda não deveria estar cumprindo pena. Então não vamos colocar o Lula, vamos colocar... Agora, ao mesmo tempo, penso que ele não pode, pelo mesmo respeito que eu tenho pela lei, certo? Candidato. Eu entendo que ele não pode ser candidato e não poderia estar fazendo campanha como se candidato fosse. Então vamos tirar o Lula. Certo. Se fosse o Haddad e o Bolsonaro? Eu vou dizer para você, o meu sincericídio não vai a tanto. Eu estou fazendo campanha para o Meirelles ir para o segundo turno, daí entre o Meirelles e o Bolsonaro eu sou Meirelles, entre o Meirelles e o Haddad eu sou Meirelles. Né? E eu penso que não está difícil do Meirelles se posicionar, porque veja bem, tá todo mundo, quem está melhor nesse campo de centro aí está com 5%, 6%. Ministro, mas eu vou dizer uma coisa... Eu vou cometer um sincericídio. Sincericida seja. Eu não acredito que o senhor acredite que o Meirelles vai para o... Rapaz, deixa eu dizer para você. Nós temos aí candidatos que não aconteceram ainda, entre eles eu incluo o Meirelles, ainda não aconteceram. Tá? E candidatos no centro que estão caindo. Eu acho que quem está caindo, vejo pouca possibilidade, joga na defesa, que é o Alckmin. Joga na defesa, entendendo que tudo vai acabar, que por necessidade o centro vai confluir para o seu nome. Quem sabe não é o momento de elegermos o Meirelles presidente, um homem que saiu do Brasil, virou um expoente num disputadíssimo mercado, que é o mercado dos grandes financistas do mundo, conseguiu se destacar, está com coragem, está disposto, está com vontade, que é a primeira coisa. Então eu não me surpreendo se nós daqui um dia viermos a ter o Meirelles dentre os candidatos de centro, aquele como o melhor colocado, e daí para ir para o segundo turno é só esperar que a população tenha um momento de lucidez. Então, difícil é, mas não é impossível. Entre os nomes cogitados aí pelo centro, apareceu agora o Josué Gomes. O senhor votaria nele? Não conheço o Josué Gomes, só ouvi falar. Uma vez conversei com ele por telefone. Olha, a princípio não, porque você vota no Sérgio Longman? Não conheço. Não sei. Como é que tu vai dizer? O senhor acha ele... Você vota... Ele é afiliado ao partido lá em Mato Grosso do Sul, é empresário, bom empresário, ganhou dinheiro, é um cara capaz. Então, quer dizer, se virou assim, então... Eu acho que no meio empresarial, o melhor candidato que está aí posicionado, que já está com um trato político, é o Dória. Certo? Mas não é o candidato do PSDB, então é carta fora, a princípio, fora do baralho. Eu acho que ele soma aí a essa pujança do empresário
a já o trato da política e ver que a coisa também não é... E já viu também que a coisa não é tão fácil como parece, né? Quer dizer, aquelas piruetas, aquela pirotequeria do início do governo, ele já viu que não leva a lugar nenhum. Quer dizer, ele tem a pujança do economista, a ousadia do empresário. O empresário é ousado, é corajoso, ele tem isso e soma isso já um traquejo político. Se viesse o Dória, teria mais possibilidade de uma aproximação. Olha, eu não estou aqui para escolher candidato dos outros partidos. Eu sei, mas se viesse, teria. Se você me perguntar se eu seria mais simpático a uma eventual candidatura Dória, digamos, a me aproximar, né? Eu te confesso que sim. Você veja que eu sou um sincericida, né? Porque isso, visto só no contexto, mas eu estou te colocando, trabalhando em hipótese. O PSDB tem seu candidato é Alckmin, nosso candidato é Meirelles. Agora eu vejo no Dória algumas características de ousadia, talvez até ousadia oriunda dessa atitude de ser empresário, porque o empresário no Brasil, o homem tem que ser o herói, né? A pessoa tem que ser... Então, eu me sentiria mais à vontade em seguir junto se fosse o candidato. Mas não é. Então, é uma hipótese. Mas o Planalto teve muito o próprio Temer se aproximou. O Planalto também jogou parado. O Planalto também jogou parado nesse aspecto, entendeu? Na verdade, a única proposta concreta que aconteceu foi uma que eu fiz que não foi do Planalto. Eu disse, olha, pessoal, vamos ter juízo, vamos retirar todo mundo dessas pré-candidaturas. Não retirar. Vamos botar no banco de reserva todas as pré-candidaturas, vamos tentar um projeto e depois, juntos, quem estiver participando desse projeto, escolhe um candidato. Isso poderia fortalecer uma candidatura como, por exemplo, do Rodrigo Maia. Tem cabimento o Rodrigo Maia, um jovem, que avançou de forma... Também tem feito um bom trabalho à frente da Câmara dos Deputados. Ter só 1%? Tem. Não, isso foge da lógica. Isso foge da lógica. Por quê? Porque, na verdade, saiu o candidato, o seu próprio partido, o presidente lá da Bahia, já correu da eleição, já deixou ele agarrado no pincel, puxou a escada. Né? Essa é a verdade também, vamos ser francos. Né? Não tenho motivo para... Mas a verdade foi essa. A candidatura do Rodrigo começou a ter dificuldades extremas quando o presidente do partido disse, eu não vou entrar nessa fria, eu vou ficar aqui quietinho na prefeitura de Salvador e depois vou ver o que eu faço. Ali começou. Não adianta olhar e dizer que a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Ali dentro do DEM é onde começaram essas dificuldades. Né? Mas se nós tivéssemos um grupo de partido realmente unido, dizendo, olha, nós fomos governo, nós fizemos isso, isso foi certo. Foi certo fazer o feijão baixar de R$12, como era no momento que nós assumimos, o feijão era R$12 o quilo, hoje está menos de 3. Foi certo nós fazemos o juro baixar para 6,5%, quando era 14%, a taxa referencial. Foi certo, sim, fazer uma reforma trabalhista. O Brasil não poderia continuar sendo a meca internacional da indústria das ações trabalhistas. Foram certo várias. Foi certo nós renegociarmos a dívida dos estados. Não há como pensar que o país vai ser forte se os estados são fracos. Então nós temos várias situações de êxito promovidos por esse governo. Se nós tivéssemos feito isso, nós tínhamos uma candidatura de centro hoje viável. Poderia ser o Rodrigo, poderia ser o Alckmin. Hoje todas estão inviáveis. Surge agora, como fato diferente, o Meirelles, que resolveu dizer a verdade, pelo menos já disse numa entrevista, não, o governo tem muitos êxitos. Temos coisas que temos que fazer, mas isso foi correto. O senhor falou de quase todos os candidatos. Qual é a posição do senhor em relação... Qual é a visão que o senhor tem do Bolsonaro? Eu encontrei o Bolsonaro... primeiro, ele é um deputado decepcionante. Quem olha assim o Bolsonaro, você sabe, eu nunca consegui debater com o Bolsonaro. Ele é um deputado completamente... A produção legislativa do Bolsonaro é uma decepção. Agora, ele representa o sentimento de uma parcela da população. Por isso que ele hoje tem esses votos, no momento em que o Brasil, digamos, agudiza esses seus extremos.
de ódio. O Bolsonaro, ele representa uma parcela da população que é mais conservadora, que defende, digamos, uma família consistente. Eu entendo que a família, o homem e a mulher é só prole, que defende questões, então, a questão do armamento, ele defende o direito, coisas que a população, em muitos momentos, também defende. Então, isso é um fator. Fora da Câmara, então, ele é quase que é um sucesso para uma boa parte da população. Dentro da Câmara, ele é uma decepção. Você que está lá no dia a dia, tu lembra de um grande pronunciamento do Bolsonaro? Você é capaz de lembrar eu passei pouquíssimo tempo lá, tu é capaz de tu lembrar de mais situações vividas por mim do que pelo Bolsonaro. Agora, ele representa. Eu cheguei a Bolsonaro. Eu também não tenho pessoalmente nada contra ele. Encontrei ele no aeroporto, no Rio, e tinha estado no Rio Grande do Sul e vi esse movimento do Bolsonaro pegando força. Vi pessoas até de pensamento lúcido defendendo a candidatura do Bolsonaro. Eu encontrei ele no Rio e falei: Bolsonaro, agora tu tem que te cercar de gente que te traga substância em outras questões. Não é pedindo que todo mundo ande armado, defendendo a família tradicional, com essas situações, que você vai, só com isso que você vai se eleger. Você tem que ter... Falei isso, tomei a liberdade de dizer para ele. Ele, e até hoje não apareceu, quer dizer, então ele está com um discurso monocórdio. Não sei se poderia reunir uma equipe de pessoas. Ele tem uma vantagem, né, que o Ciro não tem. O Ciro acha que sabe tudo. Ele não, ele é consciente das suas limitações. Eu diria que talvez essa seja uma grande vantagem do Bolsonaro em relação ao Ciro, né? Assim, já que você no primeiro momento me pediu essa comparação. Mas eu entendo que ele ainda não é uma pessoa com preparo suficiente, com conhecimento, com diálogo. É uma pessoa, por exemplo, que conviveu 20 anos dentro da Câmara e tem um relacionamento péssimo lá dentro. Você não vê, tanto é que você não vê parlamentares, é um grupo minúsculo de parlamentares apoiando a sua candidatura. Eu torço que ele não se eleja. É essa a realidade. Se ele se eleger, ele terá sérias dificuldades para governar com o Congresso, não? Olha, essa é uma visão que eu tenho visto. O que eu penso que o Brasil... E acho que aí é o ponto fraco também do Bolsonaro. Bolsonaro, em alguns momentos, ele tem um comportamento de direita, conservador, mas na economia ele vai para a esquerda. Então, ele se posicionou contra a reforma da Previdência. Ali afastou muito. Tu pode ver que ali foi o momento que ele chegou no teto. De lá para frente, ele não avançou mais. Por quê? Porque quem é o economista que é contra a reforma da Previdência? Ninguém é, porque o cara, para dizer eu sou contra a reforma da Previdência, tem que rasgar o diploma. Eu era presidente da comissão da reforma da Previdência e disse, não, vamos ouvir alguns economistas. O PT diz, olha, nós queremos trazer... como presidente da comissão, você viu, era a comissão mais polêmica, a comissão não deu, viu uma confusão na comissão. Só teve uma confusão quando externamente ela foi invadida e interrompida, mas ali nós levamos, por quê? Posição, não quero trazer fulano, traga. A posição trouxe um economista. Não recordo o nome, mas era o cara que ia lá e ia acabar com a reforma, né? Ia demonstrar e começa a falar. E eu vendo aquela conversa, com licença, por favor, eu estou com uma dúvida aqui. O senhor acha que a reforma da Previdência é ou não é necessária? Sabe o que ele responde? Não, necessária é. Então, você vê que você dificilmente encontra um economista, você encontra conversador falando contra a reforma. Fake news, agora... Um economista, porque o cara diz, pô, se eu dizer que a reforma da Previdência não é necessária, eu tenho que rasgar o diploma, tenho que fazer outra coisa, tenho que virar dentista. Que tipo de reforma? Mas não tem uma que não fuja de uma coisa básica. Nós vivemos mais, portanto, nós temos que trabalhar um pouco mais antes de nos aposentarmos. Essa é a essência da reforma e a Previdência tem que ser mais justa, mais igual para os brasileiros. Trabalhar um pouco mais uma Previdência mais igual. Essa é a essência da reforma. Então, todo mundo mais ou menos... Então, tu pode ver que o Bolsonaro, quando disse que era contra a reforma, ali foi estabelecer o teto dele. Porque quem sabe somar 2 mais 3, que sabe que 2 mais 3 é igual a 5, já começa a se afastar da candidatura dele. O senhor falou do feijão, que
Baixou o preço? Sim. E tu vai me dizer que o combustível não baixou? O diesel subiu, né? Não, agora baixou. Hã? Agora baixou. Essa é uma situação... Foi um grande erro, né? O qual? O reajuste diário do diesel. Ele se revelou E também erro. deixar Se revelou um isso erro. na decisão de um técnico, né? Ela se revelou um erro no momento que se somaram uma série de fatores externos e que agudizaram a crise. No primeiro momento, nós pegamos a maior empresa brasileira e uma das maiores do mundo, completamente quebrada, e conseguimos fazer com que ela voltasse a ser um fator importante no desenvolvimento do Brasil. Então ela vinha bem. Uma coisa é uma com coisa, uma outra coisa é política, outra coisa. com uma política realista de preço. Com uma política realista de preço. Ao contrário do que se fez antigamente, que se obrigou a Petrobras a vender combustível com prejuízo. Mas você podia ter uma política realística com Aí essa reajuste política necessário. ela começou a demonstrar que ela tinha incompatibilidades em relação ao Brasil. E daí também não serve. Ora, eu tenho a melhor empresa do mundo. A minha empresa, ela existe na Itália. Só que ela não serve para o mercado italiano. Não serve, daí não adianta. Concorda? Aí ela não... quer dizer, também faz parte da capacidade empresarial daqueles que conduzem a Petrobras fazer com que a Petrobras funcione dentro do Brasil. Claro. E é verdade que, num determinado momento, essa política de reajustes diários ela se tornou incompatível com a vida brasileira. Veio essa agudização. Sobe o petróleo, sobe o dólar, né? E aí veio esse movimento que, na verdade, como teve gente se dizendo líder desse movimento, né? Todo mundo era líder. Teve um que parava lá na frente do Planalto, eu sou o líder, eu quero ser recebido. O líder desse movimento foi o fato de que a atividade de transporte de cargas se tornou inviável. Esse foi o líder. Isso que fez com que o caminhoneiro parasse. Por que ele parou? Porque era melhor parar do que seguir rodando quando ele tinha prejuízo. E daí eu entendo que... Mas a solução encontrada pelo governo, a negociação a que se chegou, acabou se tornando um impasse que está na justiça, né? Quer dizer, o governo não conseguiu administrar uma solução. Não, veja bem, o que nós entendemos? O governo tomou decisões excepcionais para um momento excepcional. É da nossa prática e é da nossa filosofia o tabelamento de fretes, valor mínimo de frete, não tabelamento de frete, nós não estamos tabelando frete, nós estamos estabelecendo o valor mínimo. Que é uma que nós tabela. queremos até que não seja tabela. O que nós queremos é até que se pratique em alguns momentos um valor superior àquilo ali, porque nós temos que estabelecer um valor mínimo para o frete. Claro que não. Agora, ali era um momento excepcional. E é isso que eu entendo que os agentes econômicos, que os agentes políticos, que os agentes da justiça entendam que aquela foi uma decisão tomada num momento em que houve um colapso do sistema de transportes, porque a atividade de transporte de cargas, de qual tanto depende o Brasil, se tornou inviável. Não é porque o Chorão queria, porque o Rizão queria, o Risadão queria, não. A atividade se tornou inviável. Daí os cidadãos não querem saber um troço? Adianta rodar? Vou parar aqui. E daí começou todo aquele movimento. Aí o governo encontra uma solução que ele não sabe como sair dela e... Não, o governo não quer sair dela. O governo quer que ela seja cumprida, mas que tenha, digamos que a normalização da situação. E qual é a normalização? Nós vamos ter carga para os caminhões. A normalização disso depende do crescimento econômico. Uma parte do governo deu parecer contra o tabelamento. Outra parte do governo dá parecer favorável ao tabelamento. O governo meio que está lavando as mãos, entregando para o judiciário. O senhor não acha que há uma certa falta de legitimidade do presidente para resolver o problema? O governo tem clareza de que fez, naquele momento, o que era necessário ser feito e que não podia ter feito antes do movimento. Se nós, antes do movimento, apresentamos essa solução, ela não seria de forma nenhuma aceita. Nem pelos caminhoneiros, que achariam ruim, achariam pouco, certo? Nem pelos... Porque houve um amadurecimento do movimento durante o processo de paralisação também. O pessoal começou a ver que estava deixando de ser movimento de caminhoneiro e passando a ser movimento de caroneiro.
Começou o movimento dos outros pegarem carona no movimento, e quando nós chegamos depois de uma semana àquele acordo, aquilo ali foi um alívio para as duas partes. Vou ser bem franco para você, eu negociei, eu fiquei horas e horas e horas conversando com caminhoneiros de todo o Brasil. Tá? E aquilo ali foi um alívio, porque eles também estão aquele acordo, mas sabemos que é uma questão excepcional. Boa parte do que está ali colocado. O que nós precisamos agora é que todos os agentes envolvidos entendessem que foram decisões excepcionais, tomadas num momento excepcional, mas que têm que ser cumpridas. Por exemplo, o diesel tem que baixar no mínimo 46 centavos. Todos os postos de gasolina. Não está baixando. Aí tu vai me dizer, culpa do governo? Se é culpa do governo, terrado o setor do governo que não está fazendo baixar. Como assim? Ué, se cabe uma fiscalização. A AGU não multou tanta gente. Não multou tanta gente porque, em função da suspeita de lockout, ou da certeza de lockout, não multou tanta empresa. Por que posto que até hoje não está, passados já 15 dias, onde já não tem mais desculpa, onde já circulou, já reabasteceu, né? E tem postos que não estão praticando, por que esses postos não são multados? Esses postos deveriam ser multados, sim. Deveriam estar sendo multados. Mas é o teu governo. Tu dizendo para mim, é o meu governo. É o meu governo. Tem setor do meu governo que não está fazendo o que devia estar fazendo. Do governo que não meu, que não é meu, mas do qual eu participo. Tá? Eu concordo com você. Mas é meio que o governo vai caçar boi no pasto de novo? Não é caçar boi no pasto. O governo vai fazer com que um desconto, uma diminuição de preço, que é resultado do sacrifício de toda a população brasileira, não seja apropriado indevidamente por gente que fica no caminho. Esse que aconteceu aqui tem que chegar lá. E não tem por que não chegar. Não tem por que não chegar. Esse desconto tem condições e tem que chegar ao consumidor. Esse desconto que está acontecendo na refinaria tem que chegar na bomba. Agora eu estou vendo o ministro do Planalto falando isso, que tem que fazer e vai ser feito? Olha, eu entendo que agora venceu o prazo que nós mesmos que estávamos nos concedendo, que era a adaptação dos ICMs e ICMS estaduais a esse desconto, esse valor, que é a chegada desse diesel a todos os postos de combustível, e eu entendo que agora chegou a hora hoje é quarta-feira, eu entendo que chegou a hora das coisas estarem acontecendo. Eu acredito que em breves dias, pelo menos essa é a minha convicção absoluta, em breves dias nós teremos postos de combustível que resistem, que querem se apropriar. Agora o cara, não, mas lá não está me entregando com esse desconto. Então o fiscal que vai no posto tem que pegar as notas, olhar, então eu vou lá, a distribuidora. E tem que ter gente multada, certo? E a portaria é clara, ela fala em multa, fala em suspensão da atividade e fala em encerramento da atividade. Quem se aproveita de uma crise como essa que o Brasil viveu para oferir lucros indevidos, não merece ser considerado empresário. Certo? Essa é a minha visão. Ministro, um próximo assunto é o seguinte. TCU aprovou com ressalvas as contas do governo, apontando que houve desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. No Congresso, já há quem fale que isso significa crime de responsabilidade. Portanto, possibilidade de impeachment. Há ainda especulação de uma terceira denúncia vinda da Procuradoria-Geral da República. Se vier isso, e do jeito que o governo está no Congresso, que não consegue aprovar grandes coisas, passa, a denúncia contra o presidente passa, não? Passa. A quem interessa a denúncia? A quem interessa, nesse momento, substituir o presidente? Vamos jogar com a realidade. Primeiro, uma denúncia em função desses inquéritos que estão aí, ela é completamente inconstitucional. O que é esse decreto dos portos? O decreto dos portos é uma fantasia que se estabeleceu em cima de uma empresa que teria pago propina para ser beneficiada no tal decreto dos portos, que é resultado de uma lei de 2013 que determinou que o governo deveria regulamentá-la e estabelece um novo marco regulatório para os portos brasileiros, que todos sabem que são um grande gargalo da nossa economia.
Tanto que esse decreto dos portos, isso a própria a editoria política do jornal O Globo coloca isso, colocou há poucos dias com letras garrafais. Hoje existem 25 bilhões de reais esperando o resultado desses inquéritos pirotécnicos para que esses 25 bilhões sejam investidos nos portos brasileiros. Também nós temos essa dicotomia hoje, né? Se você vai na editoria política, você lê uma coisa. Se você vai na editoria econômica, você lê outra. Por quê? Porque o cara que é da editoria econômica não quer dizer bobagem. Ele fica, muitas vezes, com receio de dizer. Isso acontecia muito na reforma da Previdência. Reforma da Previdência, você ia para a editoria política, era aquela confusão, e tiro, bomba, como é que teve uma dizendo? Não sei o quê, pai bomba. Aí você vai na editoria econômica, praticamente todas no rumo de que a reforma da Previdência era absolutamente necessária. No jornal O Globo, você vê nas primeiras páginas uma oposição absoluta ao presidente da República, e daí você vai na editoria econômica, está lá. À espera do inquérito dos portos, 25 bilhões de reais de investimento, como se o Brasil fosse um país que pudesse desprezar 25 bilhões de investimento. Pois bem, Rodrimar pagou para ser beneficiada no inquérito dos portos. Uma vez o Rodrigo Guachalor ligou, presidente, como é que está o inquérito dos portos? Acho que está para ser, sai semana que vem e tal, isso aí. Está aprovado. Aí vai ler o inquérito dos portos não beneficia Rodrimar. Ninguém desse bando de boquirroto que acusa o presidente passa o olho no inquérito dos portos e diz, aqui está beneficiada a Rodrimar. Mesmo assim, ficam batendo o bumbo, tá? Nessa situação inverídica, tentando prejudicar o presidente. Então me digam, aonde no inquérito dos portos existe o benefício a Rodrimar? Não existe. Daí o que fazem? Vamos para trás. Aí já estamos lá em 1990. Estamos lá em 1990 tentando achar alguma coisa e não acham, e sacode para lá, sacode para cá, e não acham, e prorrogam esse inquérito, e não acham, e falam, e não acham, né? Sendo que a Constituição Federal Brasileira é clara e tem que ser respeitada por mim, por você, pelo seu ministro do STF, pelo seu delegado de polícia, pelo seu porteiro aqui do prédio. Todos têm que respeitar a Constituição. E a Constituição é clara, o presidente não pode ser responsabilizado por eventuais atos que tenham sido praticados fora do mandato durante o exercício do mandato. Olha, mesmo estando prescrita qualquer coisa, se quisesse investigar ou quisesse atrás de coisa de 1990, teriam que respeitar a Constituição e fazer isso depois do mandato do presidente. Quer dizer, não há como nós imaginarmos que a Constituição brasileira vai ser tão desrespeitada a ponto de se fazer uma denúncia em cima de um inquérito que já chegou a 1990. Daqui a uns dias chega até a data da independência da República, da independência do Brasil ou da proclamação da República. Então, não há como vir dali qualquer... a não ser que se rasgue a Constituição brasileira com as consequências que isso pode ter. Então, vamos a outro. Contas aprovadas, houveram ressalvas e daí nós chegamos ao Lei de absurdo responsabilidade total. fiscal e crime. Nós chegamos ao absurdo total. Isso não vai acontecer, porque ninguém interessa também. Mesmo os mais irresponsáveis sabem que esse tipo de situação ela é completamente inverossímil. Então não vai haver nova denúncia. Se viesse, seria derrotada, porque... Eu vou dizer uma coisa para você, por maiores os defeitos que nós temos, nós políticos, nós não somos tão irresponsáveis a ponto de avançarmos numa situação como essa, que certamente, para se estabelecer, vai ter que ser montada em cima de uma pirotecnia. E o senhor diz que não interessa, porque nós estamos aí próximos das eleições. Nós estamos a 4 meses das eleições. Claro que não interessa a ninguém. Nós estamos aqui fazendo um esforço hercúleo para que cheguemos às eleições e entreguemos o governo. Esse final de governo, assim, com o presidente praticamente um pato manco. Desculpe a... Olha, sem essa autoridade. história do pato banco eu escuto e nós estamos sempre avançando. Esse dia aprovamos num dia 6
MPs. Agora já aprovamos a MP. Não, gente, os 15 projetos não foram aprovados só um. Mas o governo está andando. Se nós aprovarmos aqueles 15 projetos, 5... A questão da olha, quando é que negociação com os caminhoneiros... Quando houve, você disse que o governo é pato manco. Qual é o governo que foi pato inteiro? Certo? A ponto de aprovar 15 projetos no ano. Nós sugerimos 15 projetos. E temos certeza que muitos deles ainda serão aprovados. Já foram e serão aprovados. Isso, nós estamos falando num prazo de 9 meses, a partir do momento em que desistimos da reforma da Previdência. Então, nós somos pato manco? Quem é que foi pato inteiro? Quem é que aprovou 15 projetos dessa magnitude num ano eleitoral? Ninguém. Nós vamos aprovar um bom número desses projetos e chegaremos ao final do ano, não na condição que podíamos chegar se tivesse sido seguida a receita que nós apresentamos. Mas, certamente, entregaremos um país bem melhor do que aquele que nós recebemos. Aonde? Repito, o feijão custava R$12 o quilo. Ministro, muito obrigado. Já terminou? Bom, eu que agradeço